Aqui. Então, os 3 piores erros, né, que te impedem de ser um consultor lucrativo, de contar uma história semelhante a essa, né, que a gente está contando aqui da nossa história. O primeiro erro, gente, é não gerenciar suas carreiras, né, trocar hora por dinheiro. Aquilo que eu estava comentando, que a gente enxerga que só tem esse jeito, né? Então, por que isso é um erro? Porque você se vê, muitos consultores se enxergam como prestadores de serviço, como se fosse um bombeiro organizacional, o encanador organizacional. Então, estourou um cano, você vai lá, resolve, e não tem uma estrutura, você não se enxerga como um empresário também, você não se enxerga como um CNPJ, mistura tudo, e aí acaba fazendo, né, propostas erradas, baseadas numa ideia ruim, inclusive, né, de como que o seu resultado pode ser alcançado, quanto que isso custa. Então, o fato de não se enxergar, né, não olhar para a carreira, e também uma coisa que a gente fala muito na performance de excelência, é não dar um exemplo, né? Quando você não gerencia a sua carreira, você vive a expressão de que a casa é de ferreiro, porque você está ali para forjar a gestão dos outros, e dentro da sua casa o seu espeto é de pau. E o que a gente busca, né, o ideal é que você busque o espeto de aço, que você dê o exemplo para os seus empresários de como que a sua gestão funciona e como que eles também podem ser. E é um erro muito comum dos consultores de realmente se verem como autônomos, como prestador de serviço, e não se enxergar, né, de todo o potencial que tem essa carreira, não pensar estrategicamente a própria consultoria. Marcelo, conta pra gente, isso acontece ainda? O EAG passou por isso? Como que isso na prática? O que acaba acontecendo, eu tive experiência de treinar aí muitos consultores, né? E uma coisa interessante é, a gente precisa de legitimidade nas coisas que você faz. Então, muitas vezes, o consultor, ele se lança na carreira de consultor e ele se vê como um autônomo, ele não se vê como empresário. Isto é um problema. Por quê? Como eu trabalho sozinho, trabalho na minha casa, eu me vejo como autônomo. E como autônomo, eu não preciso fazer gestão de uma empresa, tá? E aí o que acontece? Ele precisa entender, a pessoa que quer trabalhar como consultor, ela precisa entender que consultoria é um negócio. Se é um negócio, mesmo você sendo empresa, você tem uma empresa. E tendo uma empresa e ajudando donos de empresário a ter uma gestão mais profissional na empresa deles, você tem que ter isso na tua empresa, até para dar o exemplo. Então, por exemplo, você, como consultor, você não pode misturar suas contas pessoas jurídicas e suas contas pessoas físicas. Porque você vai falar para o empresário, não mistura a conta pessoa jurídica com conta pessoa física, mas você mistura. Como consultor, você tem que ter tua DRE. Porque você vai falar para o empresário, cara, você precisa ter uma DRE, mas você não tem. Como consultor, você precisa ter processos na sua empresa. Por quê? Você vai falar para o consultor, você precisa ter processos, mas você não tem. Como consultor, você precisa entender que você também é um empresário e você precisa ter legitimidade naquilo que você faz. Por quê? Porque senão como você vai ajudar um empresário, né? Então, as ferramentas que você tem, que você ensina para o seu cliente, você precisa aplicar na sua vida também, na sua vida de consultor. E por incrível que pareça, como a tua empresa é pequena, porque empresa, só você, pelo menos no princípio, depois você pode trazer outros consultores para trabalhar para você, é muito fácil fazer isso. Por que é muito fácil? Porque são poucos processos, são poucos procedimentos, são poucas coisas que você precisa fazer. Uma vez que você tem isso organizado, você vira exemplo para o teu cliente. Então, não caia nessa armadilha de você achar que você é autônomo. Encare a tua profissão como um empresário do ramo da consultoria. Isso, quando a gente começa a encarar como uma empresa, a gente já evita também o segundo erro, né? Que é esperar os clientes indicados. Então, muitos consultores vivem aquilo que eu comentei lá no início, né? De, eu faço um bom trabalho, eu sou uma boa pessoa, uma hora alguém vai me descobrir. É como assim, eu acabei de sair de um curso de consultor e todo mundo todos os empresários do mundo sabem que eu acabei de saber do curso, porque, né, tem uma bola de cristal, e eles estão loucos para me contratar. Vão chegar, bater na minha porta e falar, pelo amor de Deus, Alice, vem me atender porque eu preciso muito de você. Então, esse é um erro que muitos cometem porque
não fazem um movimento, né, por buscar clientes. Quando eu comecei na consultoria, teve gente que chegou para mim e falou assim, Alice, consultor é igual médico, se você faz propaganda é porque você está desesperado, porque você não é bom. E eu acreditei nisso por muito tempo, eu pensava, nossa, então eu não posso fazer propaganda, porque vão achar que eu estou desesperada, que eu não sou boa. E aí o que acontecia? Eu ficava realmente desesperada, e esperando, né, que chegasse cliente. E aí o que acontecia? Eu pegava tudo quanto era cliente que aparecia, todos os projetos mais malucos, porque eu não tinha uma prospecção ativa, eu não tinha nenhum ideal de cliente para eu ir atrás. Então, uma coisa que eu fui aprendendo, por que isso é um erro, porque se você tem os clientes que talvez não sejam o que você considera ideal no momento, porque ou não aplicam a consultoria que você está levando, ou porque estão vivenciando um processo que você quer trabalhar com empresas que está crescendo, e o que chega para você são empresas que estão muito endividadas. E você fala, pô, mas eu queria ter experiência com empresas que está crescendo, que são outros problemas, eu quero ajudar essas soluções. Só que você não se movimenta para buscar o cliente que está crescendo, os clientes que estão quebrados que você conhecem outros empresários que estão crescendo? Não. Eles conhecem outros empresários que estão quebrados. E aí eles vão te indicar outros iguaizinhos os que você já tem. Então, esperar cliente indicado tem duas consequências negativas. A primeira, que pode ser que não chegue e você efetivamente vai ficar desesperado. Ou pode ser que chegue do mesmo nível, do mesmo jeito, dos que você já tem, que talvez não seja o ideal que você está buscando. Então, você fica refém, né, do volume e do tipo de cliente que o próprio mercado te traz. Então, isso é um erro bem grave. E não só os consultores cometem esse erro, né, Marcelo? Verdade. O que acaba acontecendo é o seguinte, indicação é muito bom, gente. Eu adoro indicação, a gente vende muito por indicação. Indicação é muito bom. Mas quando você não tem uma atividade comercial, né, ao ponto de você entender o que você precisa fazer para atrair clientes, né, você delega para o seu cliente o crescimento da sua empresa. É muito bom vender por indicação. Por quê? Porque quando uma pessoa vem indicada, é muito mais fácil você vender, você consegue um preço maior na sua consultoria, porque já é uma pessoa que vem indicada, já é uma pessoa que vem mais quente, mais pronta para compra. Só que quando você vive só de indicação, né, o que acaba acontecendo é o seguinte, você delegou o teu sucesso na mão do teu cliente. Se o teu cliente resolver não te indicar, a tua empresa quebra, tá? Então, esse é um erro, né? Porque ele consegue um cliente, aí ele tem resultado com o cliente, ele indica outro, tem resultado com o cliente, ele indica outro. O que o consultor faz? Se acomoda. E aí, por algum motivo, de repente, o cliente não indicou, e ele olha e fala, nossa, minhas vendas caíram, não estou vendendo mais. É lógico que você não está vendendo mais. Você terceirizou para outra pessoa o sucesso do seu negócio. Então, você tem que fazer esse trabalho também, de buscas de clientes, tá? E para isso existem estratégias que funcionam para você poder fazer isso acontecer. É isso aí. E o terceiro erro, né, que impede não só de ser lucrativo hoje, mas de crescer, é não construir um repertório, né? Muito estudo, então, normalmente, coaches, né, business coaches, consultores, têm o hábito de estudar muito, de ler, de buscar conhecimento, e esse conhecimento está aqui, né? Então, você lê, estuda, gosta, e não põe em prática. Você fica com medo de desenvolver um método, você fica com medo de criar um produto. Então, você chega na frente do cliente e vai vivendo um dia de cada vez, você vai analisando o cenário, então tem um problema, aquele problema pula na sua frente, né? E aí você, esse problema a gente pode resolver assim. Aí na semana seguinte você chega, tem outro problema, você tenta resolver de outro jeito. E a gente fica correndo atrás do rabo, realmente andando em círculos, porque não desenvolve um repertório, você não desenvolve um caminho da sua consultoria. E aí, cada cliente que chega, você tem que criar aquilo do zero de novo. E aí você consome muitas horas com isso. Você vai fazer uma proposta, você repensa todo o projeto para fazer uma proposta, porque você não tem um padrão de produto para fazer essa proposta. Um cliente te pede um depoimento, um relatório de como foi com outro cliente, você não tem nada documentado. Quando eu passei pela o meu repouso forçado, né, em função de tudo aquilo que eu comentei com vocês, eu sofri muito por causa desse erro. Porque eu tinha projetos que não podiam esperar eu retornar e que eu precisei passar para outros consultores, ou tive que encerrar correndo, né?
e eu não tinha nada escrito, eu não tinha um relatório do que estava acontecendo, e eu tive que produzir, né, assim, a toque de caixa, uma coisa assim, esse cliente começou assim, tá assado, e eu não tinha método, não tinha uma estrutura, e isso consumiu um tempo muito grande e uma credibilidade, porque, Alice, o que você estava fazendo aqui que não tinha nada escrito, né? Então, quando a gente não constrói um repertório, né, da história da nossa consultoria, dos projetos que a gente está trabalhando, quando a gente estuda muito, né, sobre várias coisas e não põe em prática na nossa consultoria e nos nossos clientes, a gente vai ficando com uma casca, né, muito, muita gente fala, né, o consultor garganta, né, fala, diz que faz, não sei o que, aí você pede para ver, não tem nada documentado, não tem uma estrutura, né, não criou um repertório de ação, de resultado. E Marcelo, isso já aconteceu contigo? Você já viu isso de perto? O que eu gosto de advogar é o seguinte, que inteligência é diferente de sabedoria. O que é inteligência? Você estuda, você fica mais inteligente. Só isso, tá? O que é sabedoria? Sabedoria é você pega aquilo que você estudou, você coloca para jogo, coloca em prática e vê o resultado. E aí, você faz uma melhoria, aplica aquela mesma coisa, coloca para jogo e você vai ver o resultado. E ao longo do tempo você vai tendo experiência. E a experiência de praticar aquilo que você estudou é o que vai te trazer sabedoria. Então eu sempre falo assim, eu não quero ficar mais inteligente, eu quero ter mais experiências, né, para poder ter mais sabedoria do que fazer. E por incrível que pareça, uma armadilha que as pessoas que vão trabalhar com consultoria cometem. Eles querem buscar a última novidade. Quando eles não entendem que o que resolve é o seguinte, a maioria dos problemas de donos de pequenas e médias empresas é porque eles não têm o básico. A maioria do problema dos donos de pequenas e médias empresas é porque eles não têm o básico. Tudo que é básico num negócio, ele não tem. Ele não tem um organograma, ele não tem uma gestão da equipe, ele não tem um descritivo de cargos, ele não tem meta, ele não sabe fazer plano de ação, ele não sabe estabelecer meta, ele não sabe fazer um relatório financeiro, ele não sabe o básico. Aí o que o coach, o consultor fica estudando? Coisas complexas. Cara, se o cliente nosso não tem o básico, e você ficar muito bom no básico, você vai ajudar um monte de dono de empresa a produzir resultado. E quando o cara te contrata, ele produz resultado fazendo o básico, sem mágica, sem milagre, sem coisas mirabolantes, só fazendo o básico, o cara olha e fala, cara, graças a Deus você salvou minha vida. Minha vida é uma antes, outra depois de você. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, só para vocês terem ideia. O neguinho fica estudando as estratégias de marketing mais elaboradas que existem no mundo. Não que você não tenha que fazer isso, mas primeiro você tem que dominar o básico. Eu estudo as estratégias de marketing mais elaboradas do mundo, mas eu primeiro domino o básico. Só para você ter uma ideia, ontem e hoje eu estava fazendo um treinamento. 240 empresários eu fazendo um treinamento. No dia de ontem, eu ensinei coisas básicas para os empresários. Quais foram as coisas básicas que eu ensinei para o empresário no dia de ontem? Listar todos os fornecedores, só para vocês terem uma ideia, listar todos os fornecedores, colocar todos os produtos que eles compram dos fornecedores, colocar o preço que eles pagam para os fornecedores e o prazo que eles pagam. Aí falei para eles que eles tinham que colocar duas metas. Colocar a meta de diminuir o preço que paga e aumentar o prazo de pagamento. Duas coisas simples, listar todos os fornecedores, colocar o preço que paga, colocar uma meta de redução de preço e uma meta de aumento de prazo de pagamento. Fiz isso ontem, ensinei isso o dia inteiro, ensinando só isso, ensinei isso para os caras. Aí peguei e fiz um desafio. Quem fizer isso de hoje para amanhã e trouxer resultado vai ganhar um prêmio. Quando foi hoje, eu tive pelo menos 15 pessoas que fizeram isso e tiveram resultado. Um dos caras, um cara de um restaurante em Brasília, ele tem um restaurante em Brasília, 18 funcionários. Ele, ao fazer isso, só com carne de sol, negociando com o fornecedor, ele conseguiu uma economia de R$7.000 por mês. De ontem para hoje, R$7.000 por mês. Tá? E mais, ele conseguiu um aumento do prazo de pagamento, que ele pagava à vista, para pagar a cada 15 dias. Para pagar a cada 15 dias. Ele conseguiu uma redução de custo, e para mim redução de custo é aumento de lucro de R$7.000 de ontem para hoje. O que eu ensinei para ele? Uma coisa básica,
que qualquer um pode ensinar. Então, o que acontece com muito consultor? Em vez do consultor olhar para o problema e focar nas coisas básicas que os donos da empresa não dominam para atingir resultado, o consultor fica querendo estudar coisas mirabolantes para aumentar o lucro do empresário, né? Então, isso é um erro. É um erro. Se você aprender as coisas básicas, aplica uma coisa básica num cliente, tem resultado. Aplica outra coisa básica em outro cliente, tem resultado. Aplica outra coisa básica em outro cliente, tem resultado. Primeiro, você aprende o que funciona, você aprende o que não funciona, você constrói um repertório para você poder conversar com seus clientes e você constrói também um monte de resultado dos seus clientes que você vai mostrar para os futuros clientes. Agora, se você fica estudando as coisas e você vai ler a coisa mais avançada do mundo e vai fazer MBA e vai fazer um curso de não sei o quê e vai... Quando você está fazendo tudo isso, você não está construindo repertório. Então, esse é um erro que eu acho que o consultor precisa fazer. Foca no básico, tem resultado com o básico, atende outro cliente, foca no básico, tem resultado com o básico, atende outro cliente, foca no básico, tem resultado com o básico e constrói um repertório de histórias que você pode contar para outras pessoas. Simples assim. Perfeito. E quando a gente percebe, né, que isso é necessário, a gente já começa a dar o primeiro passo para a mudança. E o primeiro passo para a mudança, para que você, né, entenda, é você perceber que dentro, né, dessa estrutura chamada consultoria, existe um leão de conhecimento, né, um leão de possibilidades, e que muitas vezes a gente está se comportando como um gatinho, né? Então, a gente tem um monte de conhecimento, chega em frente do cliente e... Então, isso é bem importante que a gente já comece a pensar, eu vou mudar a minha consultoria porque eu mereço ter qualidade de vida, eu mereço ser um consultor lucrativo, né? Eu mereço ter poder de levar a solução para o cliente, para ele ter um resultado e ser reconhecido por isso, né? Então, muitas vezes, por causa desses 3 erros, a gente não dá o próximo passo para ser um consultor lucrativo, porque a gente não acredita nem na gente mesmo. Então, para que a gente possa efetivamente botar para fora, né? Primeiro se reconhecer e botar para fora esse leão de consultoria que gera resultado, a gente separou aqui os passos principais para você começar com isso, né? Que foi a nossa construção e vários consultores que já passaram pela nossa formação estão vivenciando isso, né? Estão colocando esse leão, né, para o jogo, né? Gerando resultado como leões, não como gatinhos tímidos. E o primeiro passo, gente, é você se planejar. Para se tornar um consultor lucrativo, é você se planejar. Como se planejar, né? A gente falou que o erro é você não se olhar como empresa. Então, aqui, você vai vivenciar o planejamento, mesmo que você sugere para o seu empresário. Com meta, com plano de ação, cuidando dessa execução, ou seja, acompanhando que o seu planejamento vira verdade, planejando os produtos que você vai estruturar para captar clientes. Então, esse planejamento, uma vez que você entende que você é um leão, você pode gerar muitos resultados, você precisa estruturar o passo a passo para que isso aconteça. Não ficar passivamente esperando o universo alinhar todas as estrelas para que você seja um consultor lucrativo, né? Ou não ficar esperando acontecer o que aconteceu comigo, por exemplo, né? Uma força maior que te força a parar e repensar a vida. Então, esse planejamento é muito importante. E sobre planejamento, né, o Marcelo tem, inclusive, uma expressão, né, Marcelo? Como é que é? Eu não acredito em sorte? O nosso jargão, né, a gente fala, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução, né? Que é o básico do básico que você tem que ter. Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter uma meta. Para atingir a meta, você faz um plano, tá? E aí você executa o plano. E aí você avalia se esse plano foi bom ou se foi ruim, e aí você ajusta para poder fazer o plano dar certo, né? Então, a primeira coisa é isso, planejar-se. Mas para planejar, a primeira coisa, meta, plano de ação e execução. Então, o básico que funciona, né, as grandes rochas que a gente precisa ter para construir uma casa ali em cima, né? Não fugir disso, se planejar. O segundo passo é você se mostrar. Então, efetivamente, divulgar para as pessoas que você
tem aquelas soluções. Então, quando você planeja, você já tem mais claro até o que você vai falar, como você vai falar, para quem você vai falar. Então, é muito importante que você estruture também a sua forma de se apresentar. Uma vez que você olha no espelho e entende, bom, eu sou um leão e eu entrego resultados como um leão, vou contar para todo mundo, vou preparar o meu rugido, né? Então, é muito importante que você tenha isso na sua agenda, porque, gente, marketing é trabalho. Você não faz quando sobra tempo, ou quando você está desesperado por cliente, daí você sai correndo, né? É algo que você precisa incorporar na sua rotina. E uma coisa muito importante que muitos consultores não cuidam é da própria empresa, como a gente falou, e você enche a sua agenda de cliente, uma consultoria atrás da outra, um atendimento atrás do outro, e deixa de plantar e regar o futuro cliente. Então, você está cuidando do cliente que você já tem, mas um projeto que tem começo, meio e fim. Quando ele tiver fim, você não regou, não plantou nada para o futuro. Então, se mostrar, buscar clientes é muito importante. E, né, Marcelo, o EAG tem feito isso com maestria, né? Esses 10 milhões e 800 mil vem muito, né, de divulgação, além das indicações, mas o EAG tem uma experiência bem vasta, né, de se mostrar, sim, de mostrar o que faz. Sim, porque o que acaba acontecendo, né? Todo dia eu estou ensinando coisas nas minhas mídias, né? Ensinando coisas para os empresários, gratuitamente. Tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada, eu ensino gratuitamente na internet, através das minhas mídias para o meu cliente todo santo dia. Aí você pode pensar assim, é contraintuitivo, né? Você fala, mas se você ensinar isso daí para ele, para que ele vai te contratar? Pois é, né? Muitas vezes o dono da empresa, quando ele vê que você sabe resolver, ele não quer ele resolver, ele quer que alguém resolva para ele, ele te contrata, né? Então, essa sacada contraintuitiva é, quanto mais eu ensino de graça aquilo que eu sei, mais venda eu faço, porque as pessoas querem que eu vou lá e faço na empresa deles, né? E aí eu faço na empresa deles e a gente acaba tendo todo esse resultado que vocês veem aí. Então, não é só entregar cartão, é mostrar o seu conhecimento, né, para que isso seja valorizado pelo cliente. O terceiro passo para você ser um consultor lucrativo e ter uma vida equilibrada com a consultoria é seguir um método. Então, você pode desenvolver o próprio repertório, o próprio método, ou você pode seguir um método já estruturado, né? Eu costumo dizer que é como se fosse uma trilha que você vai fazer. Você pode pegar a foice, né, e ir abrindo essa trilha lá no meio do mato do caminho e criar a sua própria trilha. E uma vez que você criou, né, seguiu essa trilha, você já vai pavimentando, você vai colocando marcos nela, você vai entendendo de onde ela começa, para onde ela vai, quais são as estações, o que tem no meio desse caminho. E quando você for novamente, ou seja, você tem esse destino, você precisa ir de novo para aquele lugar, você precisa trazer aquela solução novamente para o cliente, você já tem uma trilha estruturada. Você pode criar a própria trilha com a foice, demora um pouco, né? Você vai tentativa, tal, e consegue. Ou você pode seguir um método que já existe, né? Uma trilha já verificada, validada, inclusive que já tem até um guia para te levar, né, com um mapa desse caminho. Então, é muito importante que você tenha um método, porque para você seguir essa trilha, te dá muito mais segurança, rapidez, agilidade, lucratividade, porque você não perde tempo e dinheiro tentando achar o caminho, e também para o seu cliente é muito mais confortável e confiável contratar uma consultoria que tem começo, meio e fim determinado, que tem pontos de verificação, que tem antes e depois, que tem relatório, que a pessoa na proposta ela já fala assim, nossa, realmente você sabe o que você faz, porque você conseguiu me contar todo o passo a passo que você vai seguir sem nem começar a minha consultoria. Então, isso faz muita diferença na percepção do cliente de que ele está lidando com um leão, não com um gatinho inexperiente, e também na sua segurança e na sua rotina, porque você não tem que decidir toda vez o que você vai fazer, já tem um caminho trilhado, né? E a busca de método é algo que muitos empresários querem, né, Marcelo? Verdade, olha só, será que eu consigo compartilhar minha tela? Vou mostrar o poder de um método aqui para as pessoas que estão assistindo. Consegue. 2 minutos. Tá? Então, olha só, vou dar um share aqui, ó. Vou compartilhar minha tela, tá? Screen. Share. Legal? Olha só,
Eu vou compartilhar aqui esta tela aqui, tá? Deixa eu... Você consegue ver minha tela? Aqui eu só consigo ver minha tela. Você está vendo minha tela aqui? Não chegou ainda aqui pra gente. Tá vendo meu PowerPoint ou não? Ainda não. Não tá? E agora, como que eu faço aqui, ó? Tá vendo ou não? Ainda não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar aqui compartilhar. Janela do aplicativo. Janela do aplicativo, não é Aí isso. você escolhe. Porque ele não tá aparecendo o PowerPoint aqui para eu... eu vou colocar a tela inteira. Não. Janela do aplicativo. Aqui, para mim, ele não tá aparecendo o meu PowerPoint para eu compartilhar. Que doido. Deixa eu ver. Ele vai aparecer sua tela inteira, janela do aplicativo, ou a guia do navegador. Janela do aplicativo, a tela inteira. Tá, na tela inteira, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Isso aqui é minha tela inteira, certo? Ixi, deu um pau aqui no meu computador. Vocês estão me vendo? Travou, Marcelo. Eu acho que travou o computador do Marcelo, gente. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Comentem aqui se vocês estão me vendo e me ouvindo, só para a gente ver se foi só o Marcelo que travou, se eu também travei. Tá funcionando, né? Bom, deve ter, acho que deu algum problema no computador dele ali. Daqui a pouquinho ele volta. Tá me vendo, Diogo? Obrigada. Obrigada. Daqui a pouquinho ele deve voltar. Acho que ele vai ter que reiniciar, talvez. Então, eu vou compartilhar a minha aqui, de volta. E a gente segue, daqui a pouco o Marcelo volta, né? Mas a importância do método, né? A gente tem essa... provavelmente ele vai falar da experiência do IAG, né? Do que tem acontecido, e quando ele voltar, ele continua. Mas vamos aqui, em respeito a todo mundo que está aqui, que essas coisas acontecem, né, gente? Ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, não é isso que falo? Enfim, o quarto passo para você ser um consultor lucrativo, gente, é buscar parceiros que estão crescendo. Por que isso? Né? Eu comentei com vocês que no início da minha carreira eu busquei parceiros furada, que me prometiam uma coisa que não me entregavam, que diziam que era uma parceria vantajosa para os dois lados e eu só me ferrei. Então, é importante que você escolha bem com quem você vai andar. Porque, sabe aquela história de que você é a média das pessoas com que você convive? Isso é verdade, né? É verdade porque olha a sua volta e veja quantos consultores lucrativos você convive. Quantas pessoas que têm um método de consultoria, que têm um método de gestão, que atraem empresários alvo que você está querendo, quantas delas estão à sua volta, estão prosperando, estão funcionando, né? Estão no patamar que você quer chegar. E quando você olha, e talvez você pode olhar e falar assim, não tem ninguém. Daí eu olho para o lado e como eu estava, gente, eu olhava para o lado e estava todo mundo ferrado igual. Todo mundo trabalhando mais de 10 horas por dia e repetindo que era assim que a banda tocava. Quer ser consultor? É trabalhar pra caramba, senão você não vai ser ninguém na vida. É para trabalhar pra caramba, senão você não vai conseguir construir tua casa ou mudar de patamar financeiro. E eu acreditei nisso. E quando eu percebi que não era assim, eu fui buscando outras companhias e fui encontrando gente, como Marcelo Germano, por exemplo, que mostra o contrário, falou assim, não, é possível sim, porque se eu conseguir, por que você não consegue? Né? E se a gente olhar que todo ser humano tem 24 horas, que o tempo é o ativo mais bem distribuído no mundo, você olha e fala, meu, realmente, se a pessoa também tem 24 horas, ela consegue fazer tudo isso em 24 horas, por que eu também não consigo? Então, buscar parceiros que estão onde você quer chegar, né? Que são o seu eu do futuro. E aí, com isso, você vai absorvendo, perguntando, buscando referências, você vai realmente se aproximando de quem você quer ser. E isso é uma mudança de mentalidade. Porque quando você está cercado de pessoas com a mesma mentalidade, às vezes travado, às vezes limitada, ou aquele do sempre foi assim, né? Então, assim, vem você querer reinventar a consultoria é assim há milhões de anos, e você fala, não, mas
será que não tem outro jeito? E aí você encontra pessoas que têm outra cabeça, que falam assim, não, dá sim, olha só. Então, esse é um passo muito importante. Acho que o Marcelo já está de volta aqui. Marcelo? Deixa eu te adicionar aqui. Show de bola. Voltou. Caiu aqui, deu, sei lá o que aconteceu, né? Meu computador deu, e olha, Mac não acontece de dar tela azul, né? Deu tela azul no meu Mac. Se não deu tela azul, foi alguma coisa parecida com a tela azul, né? Enfim, tá, eu tava falando de metodologia, né? Isso, é. O poder do método. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui, só para vocês entenderem o poder do método. Vou tentar de novo, se não der para eu compartilhar aqui essa tela, tá tudo bem, a gente segue o baile, tá? Beleza? Então tenta aí mais uma vez. Isso, vamos lá, né? Então, vou dar um compartilhar aqui. Estão vendo minha tela aqui? Agora estão vendo aqui? Chegou! Tá vendo meu slide? Agora sim. Então, legal, olha só. Sem método, tá? Sem metodologia. Você tem uma missão aqui, que é achar do número 1 até o número 54 a sequência correta dos números, tá? Achar a sequência correta dos números, do número 1 até o 54, tá? Tá dando umas loucuras aqui, que tá entrando umas coisas aqui na frente, tá? Então eu vou dar... Mas a gente tá vendo, tá funcionando. Tá, eu vou dar 1 minuto para vocês tentarem achar a sequência do número 1, 1, 2, 3, 4, 5, até o número 54. Vou dar 1 minuto, vou marcar no cronômetro aí, vamos ver até que número vocês chegam, tá? E aí, quando der 1 minuto, marca 1 minuto no cronômetro aí, Alice, eu tô sem cronômetro aqui. Pode marca deixar. 1 minuto, tá? Valendo. Então, valendo. Faltou o Faísca botar uma musiquinha aqui. Verdade. Ai, tá difícil. Trinta segundos. É sério, Felipe? Vai procurar. Dez segundos. Ó, o Rodrigo, precisa desenvolver o método, é isso aí. E acabou o tempo, Marcelo. Acabou o tempo. Pergunta no chat agora para as pessoas, né? Até que número eles chegaram? Qual foi a contagem que eles chegaram? Qual foi a contagem que eles chegaram? Em 1 minuto. Só para eu entender aqui. Eu não consigo ver, porque as pessoas estão escrevendo no chat. Sim, tá? gente, coloca aqui então. Ó, a Cláudia chegou a 3. 24, 11. Era até 54, tá, gente? Legal. Então é o seguinte, guarda o número que você chegou e a gente vai fazer de novo. Só que agora eu vou mostrar um método para você chegar lá, tá? Então é o seguinte, ó. Coloquei, separei aqui em quadros, eu tenho quadrante 1, 2, 3 e 4. E os números vão estar numa sequência. Então, o 1 vai estar nesse quadro, o 2 nesse, o 3 nesse, o 4 nesse, o 5 nesse, o 6 nesse, o 7 nesse, o 8 nesse e assim por diante. Deu para você pegar? O 9 nesse, o 10 nesse, o 11 nesse. Agora, com base nessa metodologia que eu acabei de ensinar para você, marca mais 1 minuto aí, vamos ver até que número eles conseguem contar, Alice. Só para ver, marca 1 minuto aí. Valendo. Dez segundos. E acabou o tempo. Show de bola. Agora, qual o número que você conseguiu, né?
Então, põe o número que você conseguiu da primeira vez e põe o número que você conseguiu da segunda vez. Só para você entender a diferença do que foi, tá? Bom, enfim, eu acho que as pessoas sacaram. Deixa eu voltar aqui e dar um stop sharing, né? Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas sacaram o que um método faz. O método faz a pessoa ganhar tempo, o método economiza o caminho, o método facilita achar a solução para o que você precisa. Esse é o poder de utilizar um método, uma metodologia, tá? Então, eu não sei quais foram as respostas que as pessoas deram aí. Olha, 18 e 30, 9 e 31, 18 e 32, 35 e 48, 6 e 14, 15 e 34, 4 e 20, 8 e 28, bem mais, o mesmo 1 minuto. Mais que dobra, né? Esse é o poder de você utilizar uma metodologia, esse é o poder de você utilizar um método, tá? E quanto mais simples for o método, melhor. Essa é a sacada, tá? Você viu, o método que eu ensinei aqui foi simples. Eu não ensinei nada mágico, mirabolante, de outro planeta, complicado, porque as pessoas querem ensinar coisas mirabolantes, complicadas, o cliente não entende. Quanto mais simples for o método, melhor. Problemas complexos exigem soluções simples. Quanto mais simples for o método que você utilizar, mais resultado você tem. Isso é contraintuitivo, mas é a grande verdade, né? Então, a metodologia é baseada em coisas simples. Por que coisa simples? Porque coisa simples qualquer pessoa consegue fazer. E você tem que ter métodos que qualquer pessoa consegue fazer. Eu me lembro que uma época na minha empresa, foi um consultor lá, ele queria me ensinar Six Sigma. Six Sigma é uma coisa super complicada, você tem que saber fazer cálculos absurdos, de louco. E aí eu não conseguia fazer Six Sigma, porque é muito louco, é muito difícil de fazer. Eu precisava de coisas mais simples, porque as coisas simples eu tenho capacidade de entender, aplicar e ter resultado. Six Sigma eu tenho que fazer faculdade, tenho que fazer MBA, tenho que fazer aula de cálculo para poder fazer Six Sigma e aplicar na minha empresa. Então, a metodologia com as coisas simples é aquilo que vai dar resultado para você e para o seu cliente.